Irmãos, vamos caminhando para o final da nossa exposição na primeira carta de Pedro. O tema da mensagem de hoje é a perfeição da consumação cristã. E o texto está lá na primeira carta de Pedro, no capítulo 5, de 6 a 11. Texto que eu tenho lido já nas últimas 2 semanas, mas agora nós vamos encerrar esse texto. A última mensagem, ela ficará então para nós olharmos para o todo da carta, né? Nos versos finais, fazermos uma lembrança daquilo que Deus tem nos falado a respeito da nossa peregrinação nessa carta que aborda justamente a nossa travessia neste mundo. Então hoje, 1 de Pedro 5, 6 a 11, a perfeição da consumação cristã. O texto bíblico diz assim: portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Sejam sóbrios e vigilantes. O inimigo de vocês, o diabo, anda em derredor como um leão que ruge, procurando alguém para devorar. Resistam-lhe firmes na fé, certos de que os irmãos de vocês, espalhados pelo mundo, estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. E o Deus de toda graça, que em Cristo chamou a sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A Ele seja o domínio para sempre. Amém. Essa é a palavra de Deus. Nós confessamos e cantamos a soberania de Deus, já fizemos isso hoje. A soberania do Senhor é a nossa garantia, nossa certeza de que Ele e mais ninguém é dono da nossa vida e de tudo que nos sucede. Na maior parte das vezes, mesmo com alguma relutância, aceitamos o infortúnio, a dor, a doença, aquele diagnóstico ruim. E declaramos até o controle de Deus sobre todas as coisas. Talvez você já tenha ouvido, talvez você já tenha usado essa frase. Deus está no controle. Essa frase é verdadeira. Essa frase pode ser muito boa. Essa frase também pode ser muito cruel em determinados momentos. Principalmente quando a dor está naquele momento acontecendo. Nós até citamos Romanos 8, 28. Você lembra? Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. E atentamos para o fato de que todas as coisas cooperam para o bem, nem sempre para o conforto. Eu me lembro na igreja onde eu fui batizado, que às vezes nos reuníamos para fazer um ar livre, aquele culto que era feito fora do templo, numa praça geralmente, numa esquina. E aí o aparelho não funcionava. Aquela boca de ferro que se usava antigamente não funcionava. Você olhava e os fios estavam emendados. E aí não era possível fazer o ar livre. Aí recolhia-se todo mundo. E alguém vinha com esse versículo. Todas as coisas cooperam para o bem. É uma aplicação muito ruim do versículo, na verdade. Não é? Nós queremos fazer melhor uso do verso. Então nós enfrentamos muitos infortúnios assim, mas e quando se trata de sofrer humilhação por causa de Cristo? Nós temos a maior facilidade de falar de uma dor, de uma doença, de uma perda, de um luto. Deus está no controle. Não há nada que podíamos fazer. Mas e quando se trata de sofrer humilhação por causa de Cristo? E quando se trata de lançar toda a nossa ansiedade sobre Ele? Nós não precisamos ir muito longe. A humilhação de falar de Cristo, de entregar uma literatura, já é suficiente para envergonhar alguns de nós. Ou a ansiedade diante de um casamento desejado, mas que ainda não aconteceu. Ou o emprego perdido, mas ainda não recuperado. Ou ainda a situação que o país se encontra. Lançamos a ansiedade sobre o Senhor? Vamos lembrar que as preocupações dos peregrinos e forasteiros a quem Pedro escreve essa carta não eram bem essas. Eles também tinham preocupações nessa área. Mas, na verdade, talvez a maior parte do tempo, nos primeiros anos do início da igreja, na verdade, nos 3 primeiros séculos, tornar-se cristão era uma escolha que já
implicava em cancelamento social, em desconfiança e perseguição. Tornar-se parte da Igreja de Cristo nos 3 primeiros séculos geralmente significava isso. Você sabia o que estava à frente, porque aqueles que pregaram para você já estavam sofrendo isso. Apocalipse 13, nos versos 16 e 17, diz o seguinte: a todos, os pequenos, os grandes, os ricos, os pobres, os livres e os escravos, faz com que lhes seja dada certa marca na mão direita ou na testa. Você sabe do que eu estou falando? Do monstro, da besta. Para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tem a marca, o nome da besta ou o número do seu nome. Isso se concretizava já naquele momento. O livro não foi escrito somente para você tentar descobrir o que vai acontecer no finalzinho da história. O livro foi escrito para abençoar aqueles irmãos que lá no final do primeiro século e nos séculos seguintes iriam enfrentar perseguição, inclusive passando por essa realidade. Mas, pastor, eles não tinham chip para botar na testa de ninguém. Porque você já ouviu essa história, né? Você sabe o que vai acontecer, é que vão botar um chip na sua mão, um chip na sua testa, né? Eu ouço a história desde os anos 70, para você ter uma ideia. Naquela época não se falava em chip, falava-se outro tipo de coisa. Mas, enfim, nós evoluímos tecnologicamente, não é? Não, irmãos, não se trata de como vai fazer. Se trata da natureza da situação. No tempo da igreja primitiva, no tempo da igreja para quem o Apocalipse foi escrito, ou as igrejas a quem o livro foi enviado, isso acontecia. Você se tornava cristão. Você já era olhado com desgosto, já era olhado com suspeita. E se você tivesse uma profissão, toda profissão tinha um Deus que era o patrono daquela profissão. E o culto àquele Deus não funcionava só como um ato religioso, mas como uma espécie de sindicato. É um anacronismo falar isso, mas eu quero crer que vocês vão entender. Era ali que se reuniam os profissionais. Era ali que eles compravam e vendiam, por exemplo, material para fazer o produto e vendia-se o produto feito com aquele material. Mas aí você se tornava cristão. Aí você não ia mais participar dos banquetes feitos àqueles deuses. Você não ia mais participar da adoração àqueles deuses. Você só queria chegar lá e fazer a troca do seu produto, a compra do material que você precisava para produzir o seu sapato, talvez alguma coisa de ferro ou outra qualquer. E aí eles diziam, não, se você não vem participar do culto aqui, daqui a pouco a deusa tal ou o Deus X vai começar a nos castigar, nosso negócio vai ser arruinado, porque você não está prestando culto e adoração a esse ou aquela deusa. Então nós não vendemos mais material para você. Nós não compramos mais o seu produto. Entendeu? Só se você tiver a marca. A marca da deslealdade a Cristo. A marca do comprometimento com alguma falsa divindade ou falsa ideologia ou falsa filosofia. Sim, isso acontece desde o início da igreja. Em muitos lugares, escolher a Cristo ainda hoje é uma sentença de sofrimento e mesmo morte. A humilhação no tempo de Pedro não era uma opção para o crente. Era o destino certo do crente. Se você vai ser crente, você vai ser humilhado em algum momento. E como a perseguição mais violenta poderia eclodir a qualquer momento, o desafio da ansiedade. Será hoje? Será amanhã? Será que daqui a um mês? Vou me casar agora? Em um ano? Terei tranquilidade com a minha esposa? Com algum filho que venha? Ou uma perseguição vai surgir e eu vou ter que fugir daqui para outro lugar? Ou talvez seja preso? Ou talvez seja morto? Como isso podia acontecer, a ansiedade estava sempre ali, desafiando os cristãos, sempre diante deles. Isso ainda é verdade hoje em muitos lugares do mundo. Paulo alerta Timóteo no capítulo 3, verso 12 da segunda carta. Na verdade, todos os que querem viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E C.S. Lewis, pela mesma razão, escreveu: eu não fui para a religião para me fazer feliz. Ele foi muito sábio nessa colocação. Muita gente está precisando ouvir isso hoje. Eu sempre soube que uma garrafa de vinho do Porto faria isso. Quer ser feliz? Toma um Porto. Não é? Pequenininho. Se você quer uma religião para fazer você se sentir realmente confortável, certamente eu não recomendo o cristianismo. O cristianismo não é uma religião para você ficar confortável, para você conseguir as coisas.
De um jeito ou de outro, a perseguição virá, a pressão virá. Por isso, o apóstolo Pedro está constantemente lembrando aos crentes do passado, aqui, e do presente, aqui, que somos peregrinos e forasteiros, não estamos na nossa estação final, que a pedra angular, Cristo, foi rejeitada pelos homens, mas foi aprovada por Deus Pai. Que derivamos a nossa nova natureza espiritual dessa pedra angular. Que a revelação da glória de Cristo só se dará plenamente no final da história da redenção. Finalmente que o fim de todas as coisas está próximo. É o que nós temos visto ao longo dessa carta. A fim de manter isso na mente dos ouvintes, Pedro vai encerrar essa carta com 3 imperativos principais. Humilhem-se, sejam sóbrios e tomem posição firme contra o diabo. Nós já vimos o primeiro imperativo nos versos 6 e 7. Portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que ele, em tempo oportuno, os exalte. Lancem sobre ele, e talvez melhor fosse a tradução, lançando sobre ele todas as suas ansiedades, porque ele cuida de vocês. Foram as 2 últimas mensagens que pregamos. Vamos agora para o segundo imperativo. O primeiro foi humilhem-se, lançando sobre ele toda a ansiedade. O segundo é, sejam sóbrios e vigilantes. Está no versículo 8, na primeira parte. Novamente, Pedro está fazendo referência a uma atitude mental, você já ouviu isso e você vem acompanhando essa série de mensagens, uma atitude mental que não é moldada pelo mundo, pela cultura ou pelas oscilações do coração humano. Ele já tinha feito menção disso anteriormente, os irmãos vão se lembrar. Capítulo 1, verso 13. Por isso, preparando o seu entendimento, sejam sóbrios e esperem inteiramente na graça que lhes está sendo trazida na revelação de Jesus Cristo. De novo, no capítulo 4, verso 7, ele ainda está falando dessa atitude mental, dessa atitude interna em nós. Ele diz, o fim de todas as coisas está próximo. Portanto, sejam criteriosos e sóbrios para poderem orar. Lembra disso? É uma mente atenta, é uma mente pronta, é uma mente preparada. É uma mente que é regida, não pelo que está à volta dela, mas pela graça, pelo Evangelho. Quando o nosso viver não é orientado pelos conceitos da glória de Deus e do seu propósito, quando o Evangelho da graça não ocupa nossa mente, outra coisa qualquer vai ocupar o lugar. A natureza odeia o vácuo. Essa é a razão da ansiedade e da soberba de muitos. Uma mente vazia, ou pelo menos parcialmente, só parcialmente cheia da graça. Não é sem razão que Paulo escreveu em Romanos 12, 1 e 2, versos que eu sei que você vai lembrar e que você conhece. Portanto, irmãos, pelas misericórdias de Deus, peço que ofereçam o seu corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Este é o culto racional de vocês. E não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixem que Deus os transforme pela renovação da mente, para que possam experimentar qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então Pedro insiste que os peregrinos tenham uma mente apurada, pronta, alerta. Cristãos não deveriam ficar embriagados com este século e com os padrões deste mundo. Na escola dominical há pouco você viu a diferença na administração de recursos financeiros de uma mente que está regida pelos conceitos mundanos, onde eu mereço o que eu conquisto e é meu para eu fazer o que quiser, e a mente regida pelo conceito da glória e dos propósitos de Deus, que diz, eu apenas administro algo que não é meu, que é dele, e que temporariamente ele colocou sob a minha mordomia. Mas agora Pedro ainda dá um outro motivo para nós nos mantermos alertas. Nesse segundo mandamento, nesse segundo imperativo, sejam sóbrios e vigilantes. E o motivo é que nós estamos sempre na mira de um predador. Verso 8, parte B. O inimigo de vocês, o diabo,
anda em derredor como o leão que ruge, procurando alguém para devorar. Voltando a citar o C.S. Lewis, ele traz na introdução do seu clássico livro Cartas do Inferno, um alerta para o fato de que há 2 grandes erros que nós podemos cometer com relação ao diabo. O primeiro deles é dar atenção demais ao diabo. O segundo deles é não dar atenção nenhuma ao diabo. Ou você tem muita curiosidade, quer muito saber sobre ele, dá muito valor a ele, dá muito cartaz para ele, ou você diz, diabo não existe, isso aí é mentira. O diabo gosta das 2 coisas. Eu penso que no nosso caso, aqueles que têm uma doutrina como a que nós temos, a tendência é não levar muito em conta os ataques do diabo. É fácil para nós encontrar a fonte das nossas dificuldades no mundo e no pecado. Mas nós temos 3 inimigos, não somente 2. Nem todo sofrimento é causado por condições sociais, dramas de relacionamentos, ou mesmo por nosso pecado. Existem forças espirituais reais, malignas e destruidoras. O diabo é um ser real. Os demônios são seres reais. E há uma coisa que nós esquecemos, é que eles também sabem que o tempo deles está acabando. Eles também sabem que o fim de todas as coisas está próximo. Apocalipse 12, verso 12. Por isso, alegrem-se, ó céus, e vocês que nele habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. No nosso texto, o diabo, inimigo de vocês, o termo inimigo, nesse versículo 8, traz o sentido de um opositor num tribunal. E devorar, buscando alguém para devorar, no mesmo versículo, mostra o objetivo do reino diabólico: destruir. O diabo sabe que já está derrotado. Por isso também ele odeia o povo de Deus. Em João 10:10 o Senhor diz: o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Embora não seja feita uma referência direta ao diabo, esse é o negócio dele. Essa é a praia dele, o grande objetivo dos demônios. E eles procuram fazer isso, essa destruição, de muitas maneiras diferentes. Deixar você rico, deixar você pobre. Você pensa que ele quer fazer você ficar doente? A igreja por aí que vê em doença, pobreza e qualquer outra coisa, como sempre sendo uma atitude do diabo, como se esse fosse o grande objetivo dele. Se ele puder deixar você rico e cheio de saúde, mas longe de Deus, é isso que ele quer. A grande intenção do diabo, como a Bíblia revela, como o Novo Testamento deixa bem claro, é pegar a mentira e colocar no lugar da verdade. É pegar a verdade, tirar e colocar uma mentira no lugar dela. Agora preste atenção, a solução para esse confronto, para essa luta com esse nosso inimigo, não é aprender rituais. Já viu gente por aí ensinando algum ritual para você espantar demônio? Não é entrevistar demônios. Eu não sei quem foi que inventou essa moda. Botar um demônio no palco e fazer uma entrevista com ele. E é uma falta de criatividade, porque todos eles se chamam Legião. Qual é o teu nome? Legião. Aí muda de canal, Legião. Aí tu vai em outra igreja, Legião. É tudo... Não é a solução para isso regredir a memória para desfazer algum suposto pacto de um antepassado lá atrás. Também não é experimentar algum tipo de espiritualidade especial disponível somente para os iniciados. Não é nada disso. Eis o ensino do Espírito Santo através de Pedro. Sejam sóbrios e vigilantes. Pedro aqui está fazendo eco ao ensino de Jesus no jardim do Getsemane. Mateus 26:41. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Vocês se lembram da situação, não lembram? Jesus estava para ser entregue e crucificado. Foi ao Monte das Oliveiras orar junto com seus discípulos. Ele esperava que seus discípulos o acompanhassem em oração. Eles, porém, estavam cansados e, no dizer de Lucas 22:45, dormindo de tristeza. A fraqueza da carne. Carne aqui não é pecado. Carne aqui não é corpo físico somente. Carne aqui é a nossa natureza
como seres humanos, e principalmente depois da queda. Nós não estamos preparados para lidar com alguma coisa. Nesse mesmo livro que eu acabei de citar, Cartas do Inferno, onde um demônio experiente está ensinando um demônio iniciante a como fazer o trabalho da tentação e da acusação, há um momento que aquele demônio mestre diz para o outro assim, tenha sempre na sua mente o seguinte: os seres humanos esquecem que eles têm corpo físico. Nós não temos, mas eles têm, e eles esquecem disso. Você não tem ideia de como o seu corpo afeta a sua fé. É por isso que é muito fácil ganhar gente para dentro de uma igreja oferecendo cura para tudo. As pessoas vêm. A condição do nosso corpo afeta a nossa condição mental. A condição da nossa mente afeta o nosso corpo. É a fraqueza da carne. Os discípulos não estavam ali dormindo simplesmente porque não ligavam para o que estava acontecendo. Era exatamente o oposto disso. Eles não tinham muito bem ideia do que ia acontecer. Eles talvez pensassem que ia eclodir algum tipo de revolução liderada por Jesus. Ou talvez não, porque as últimas palavras de Jesus para eles, naquela grande conversa no cenáculo, aquela salinha superior onde eles haviam preparado, tomado a Páscoa e depois Jesus instituído a ceia, a conversa havia tido um teor triste. Jesus fez um discurso de partida, um discurso de adeus, não para sempre, por algum tempo, mas isso foi suficiente para deixá-los abalados. Além disso, as canseiras daquela última semana. Vai para Jerusalém, sai de Jerusalém para Betânia, volta para Jerusalém, volta para Betânia. E os enfrentamentos todos de Jesus e os discípulos ali com ele. O Senhor Jesus pega os seus discípulos, agora 11, porque Judas saiu, vai voltar daqui a pouco trazendo aqueles que vão prender Jesus. E Jesus deixa 8 deles e vai com Pedro, Tiago e João um pouco mais além. Depois deixa os 3 e vai um pouco mais além. E ele os acha dormindo quando ele volta. Porque eles estavam cansados. O que Jesus diz para eles? Vigiem e orem. Vocês não são super-homens, vocês têm um cansaço físico e emocional que pode funcionar como uma armadilha e o diabo sabe como usar isso. A natureza humana pode facilmente sucumbir a sua fraqueza natural e abrir porta para a tentação. Muitos pecados são cometidos após períodos de intenso envolvimento, seja com o que for, inclusive a obra de Deus. Muita gente cai, muita gente erra, depois de um período de intenso trabalho. É envolvido demais, esquece as coisas importantes, os valores começam a oscilar. Você diz, eu estou fazendo algo muito importante, eu tenho que me empenhar muito nisso, eu não preciso ser tão vigilante assim com a minha vida espiritual, eu não preciso ser vigilante com a minha vida cristã, com a minha devoção pessoal. Muitos acabam experimentando um esgotamento, o famoso burnout. Muitos acabam cedendo a alguma tentação traiçoeira, aproveitadora, que naquele momento pega você no pé de apoio. Não é com rituais que enfrentamos o diabo, suas acusações e as suas tentações. É com fé vigilante na palavra de Deus. Isso fica claro no terceiro e último imperativo, que vem logo a seguir no verso 9, na primeira parte. Resistam-lhe firmes na fé. Resistam ao diabo firmes na fé. Esse é o terceiro imperativo. O segundo foi, sejam sóbrios. O terceiro agora é, resistam-lhe ao diabo firmes na fé. Não se lembra como funciona e o que são o escudo da fé, o capacete da salvação e a espada do Espírito, mencionados em Efésios 6, 16 e 17? Vamos lembrar os versos? Segurando sempre o escudo da fé, com o qual poderão apagar todos os dardos inflamados do maligno. Usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Sim, é com a mente sóbria e vigilante, protegida pela certeza da salvação que há em Cristo Jesus, pela fé na palavra de Deus, que por sua vez usamos como espada para desbaratar os inimigos de Cristo e sua cruz. Você tem a palavra de Deus
ela funciona como escudo e como espada. Por que é como escudo, se apenas a espada é mencionada ali? Porque a fé, como nós já temos aprendido, não é uma espécie de força de vontade muito intensa. A fé não é uma disposição decidida de alguma coisa. A fé não é aquilo que foi dito aqui no início, naquele livro citado. Acredite muito que você consegue. Leia os versos do Novo Testamento que falam sobre fé, decore aquilo, repita para você e você vai conseguir. Não, fé não é nada disso. Fé é uma atitude apropriada com relação àquilo que Deus diz. Nunca defina a fé cristã sem relacioná-la à palavra de Deus. Ela envolve duas coisas: confiança e obediência. Esse é o escudo da fé. E a palavra de Deus é a espada, é com ela que ele desbarata. O melhor exemplo disso está na própria Bíblia, em Mateus 4, quando Jesus enfrenta a tentação no deserto. Ele responde cada uma das palavras diabólicas com a palavra de Deus. Chega a dizer que ela é alimento suficiente, mais do que o pão diário. E novamente, Apocalipse 12, agora os versículos 9 a 11, vão nos ajudar, vão nos esclarecer e vão nos confortar. Foi expulso o grande dragão, a antiga serpente, que se chama Diabo e Satanás, o sedutor do mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Então, ouvi uma voz forte no céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte não amaram a própria vida. Essa é a palavra de Deus, é nisso que a gente crê. Você coloca sua confiança aqui, você fica sóbrio, você fica vigilante, porque você já sabe que Cristo derrotou Satanás na cruz do Calvário. Cristo se recusou a descer da cruz. Cristo se recusou a tomar outro caminho. Cristo se recusou a ser um Messias à la diabo. Quando o diabo disse: tudo isso eu te dou, se você prostrado me adorar. Porque a mim foi dado e eu dou a quem quiser. Eu facilito o teu trabalho de Messias. Você me adora e pronto. Eu abro a porta para você. Você vai conseguir conquistar todo mundo aí. E Jesus basicamente o que disse para ele foi: eu não vou ser Messias de acordo com a sua vontade, eu vou ser Messias de acordo com a vontade do Pai. Somente a Ele a gente adora, somente a Ele a gente presta culto. E aí ele mandou Satanás embora. É importante perceber que a metáfora de um leão rondando um rebanho, não é? Não é isso? O diabo, adversário de vocês, inimigo de vocês, anda em derredor, bramando como um leão que ruge, como um leão que ruge, buscando alguém para devorar. Essa metáfora ela vem logo depois da exortação aos presbíteros para que pastoreiem o rebanho de Deus. Os presbíteros pastoreiam com a palavra de Deus, ensinam a palavra de Deus. Nós não precisamos ficar fascinados pelo diabo, mas nós somos ordenados a fazer uma firme oposição a ele. Resistam-lhe firmes na fé. Inclusive, estando alerta para os ataques do diabo no ambiente da igreja local. 1 Coríntios 5, você tem ali o papel do diabo na questão da disciplina. Em 2 Coríntios 2, na mesma questão, o mesmo assunto, disciplina. Nos dois o diabo está envolvido. Relembre o capítulo 5, relembre o capítulo 2 da segunda carta, o capítulo 5 da primeira, o capítulo 2 da segunda, e você vai ver. Numa Paulo diz, olha, entrega o corpo a Satanás para que a alma seja salva. No outro ele diz, recebe de volta aquele que se arrependeu, para que Satanás não alcance vantagem sobre nós. Pois nós não ignoramos os desígnios dele. E ainda, na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, 1, nós temos os demônios interessados em deturpar o ensino da igreja. Você vai se lembrar que é aquele texto que Paulo fala que nos últimos tempos, muitos darão ouvidos a espíritos enganadores, a doutrinas de demônio.
É por isso que eu falo, se você vai procurar o diabo numa igreja, olhe para o púlpito e verifique se ele está lá ou não. Se quem estiver no púlpito estiver falando qualquer coisa diferente disso aqui, não é Deus, é o diabo que está ali. Da mesma forma como influenciou Pedro. Lembra de Pedro? Tu és o Cristo, filho de Deus. Ah, tu és pedra. Não é Simão, você é Pedro, pedra. E aí o pessoal vai em cima disso, acaba fazendo uma doutrina que não tem base para você fazer ali, que é a doutrina do papado. E esquecendo que logo depois, Pedro foi chamado de pedra de novo. Só que outro tipo, lembra? Tu és para mim pedra de tropeço. E como é que Jesus se dirigiu a ele? Arreda, Satanás. Daquela mesma forma, o diabo faz. E vem para o púlpito, e deturpa a palavra, e deturpa o ensino. Paulo é muito claro em 1 Timóteo 4:1. Espíritos enganadores, doutrinas de demônios. Se não está de acordo com a palavra, esse pregador não deve ser ouvido. Além disso, Pedro ainda dá outros 2 encorajamentos para que nós sejamos vigilantes, para que nós sejamos sóbrios, para que nós resistamos ao diabo. No verso 9, na segunda parte agora, o primeiro encorajamento é: nós não estamos lutando sozinhos. O verso continua dizendo assim: certos de que os irmãos de vocês espalhados pelo mundo estão passando por sofrimentos iguais aos de vocês. Os enfrentamentos, as perseguições, as humilhações e as ansiedades são compartilhados por todos os que fielmente seguem a Jesus. Mas tenhamos em mente o seguinte, irmãos. Deus desbarata demônios do outro lado do mundo quando os crentes oram. Sim. Nós temos experimentado isso quando oramos pelos nossos missionários enfrentando situações em que o diabo, seus demônios, protagonizam ataque aos servos de Deus. A igreja ora e o diabo não pode fazer nada, porque os movimentos deles são sempre restringidos pelo próprio Deus. Não esqueça isso, Deus desbarata demônios do outro lado do mundo quando os crentes oram. Então nós não estamos segundo. O segundo encorajamento que ele dá é o propósito de Deus para a sua igreja. Versículo 10. E o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, depois de vocês terem sofrido por um pouco, Ele mesmo irá aperfeiçoar, afirmar, fortificar e fundamentar vocês. Nesse verso nós aprendemos algumas coisas. Uma, só existe graça em Deus. Só nele tem misericórdia. Ele é o Deus de toda graça. É isso que está no verso. Não existe graça fora de Deus. Portanto, em nenhum outro lugar, em nenhuma outra pessoa você vai achar perdão, você vai achar salvação. O Deus de toda graça. Não tem nada fora dele. Toda graça reside nele. Ele não é só o Deus de toda graça no sentido de que todas as bênçãos vêm dele. Ele é o Deus de toda graça no sentido de que a graça está somente em Deus e somente ele pode comunicar graça. Se você procurar salvação em qualquer outra coisa, em qualquer outra pessoa, nos ensinos de seja lá quem for, fora de Cristo, como sendo o único dono dessa graça, o único misericordioso, você fatalmente perecerá eternamente. A segunda coisa que a gente aprende é que nós fomos chamados a uma glória que não acaba. Nós fomos chamados a uma glória que não acaba. O texto diz que em Cristo os chamou à sua eterna glória. Ou seja, o Deus de toda graça, que em Cristo os chamou à sua eterna glória, fomos chamados a uma glória que não acaba. Muitos buscam as glórias deste mundo. Fama, poder, prazeres. O que se pode dizer com certeza sobre essas coisas, irmãos? Fama, poder, prazeres, eles acabam. Exatamente. Todas essas coisas acabam. O apóstolo João, primeira carta, capítulo 2, 15 a 17, ele diz: não amem o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Esse texto é tão mal lido e mal aplicado quando a gente lê legalisticamente o texto,
E na minha época, novo na igreja, lá com meus 10, 11 anos, eu ouvia muito as mensagens nesse texto para falar que você não deveria fazer as coisas do mundo. Para muitas igrejas isso significava não jogar futebol, não ouvir uma música que não fosse estritamente cristã e outras coisas desse tipo. Não, o texto está falando muito mais do que isso. O texto é muito mais profundo e muito mais sério que isso. O que o texto está dizendo é, se você se apega às coisas que há no mundo, mesmo coisas legítimas, elas se tornam um ídolo, elas se tornam paixões, elas se tornam, na versão antiga, concupiscências. E o que é que acontece? O verso 16, porque tudo o que há no mundo, os desejos da carne, os desejos dos olhos e a soberba da vida, não procede do mundo, não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como os seus desejos, mas aquele que faz a vontade de Deus permanece para sempre. Se você for ao Egito, poderá visitar as pirâmides. O que elas estão dizendo? Que aquele antigo e poderoso império passou. Se você for a Roma, você vai poder ver as ruínas do Coliseu, do Fórum Romano, da Via Ápia, do Monte Palatino, as ruínas que estão lá. O que essas ruínas estão anunciando? Que aquele império também passou. Acabou. Isso pode ser dito de tudo que a humanidade constrói. Passa. Acaba. Lembremos também que o sofrimento, a humilhação e tudo que causa ansiedade ao povo de Deus também acaba. Sim. Toda onda contrária, todo obstáculo à fé e todas as lágrimas produzidas por essas coisas também acabam. Mas o ponto importante é o seguinte: a glória de Deus não acaba nunca. A glória do Evangelho não passa. O reino de Cristo não tem fim. Como diz o antigo hino, reis e reinos terão de passar, mas seu nome para sempre será. E tudo isso fica mais claro ainda na terceira coisa, no terceiro ensino que há nesse verso. Ou seja, Deus consertará todas as coisas. Deus consertará todas as coisas. Nós vimos que só existe graça em Deus. Nós vimos que fomos chamados a uma glória que não tem fim, uma glória eterna. E agora Deus consertará todas as coisas. Depois de vocês terem sofrido por um pouco, continua o nosso versículo, Ele mesmo irá aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar vocês. A palavra aperfeiçoar no nosso texto, ela traduz um termo grego que significa consertar, acertar o que está errado, ou então endireitar. Pensa da seguinte forma, irmão. Um mundo onde o povo de Deus é perseguido e humilhado, o mundo criado por Deus, e que agora persegue e humilha o povo de Deus, muitas vezes sofrendo tortura e morte, não é o mundo planejado por Deus. Não é esse o propósito final de Deus. Enquanto a consumação escatológica está em preparação, ou seja, enquanto a redenção está operando, enquanto a mensagem do Evangelho está sendo pregada, enquanto ainda não terminou totalmente o fim de todas as coisas, que está próximo, e nós estamos nele, Deus vai continuar afirmando, fortalecendo e fundamentando o seu povo. Essas palavras usadas nesse versículo, essas 4 palavrinhas, elas nos levam de volta à ideia inicial de Deus edificando uma casa espiritual sobre a pedra angular. Lembram disso? Lá no início da carta, Pedro diz, Cristo é a pedra angular, vocês são as pedras vivas, Deus está edificando casa espiritual sobre a pedra angular. Nós somos assim capacitados para enfrentar e viver nesses últimos momentos da história da redenção. Porém, note que a força principal do texto, o nosso texto aqui, é escatológica. A nossa fé é escatológica. A nossa fé lida com o cumprimento de todas as coisas. Esse momento escatológico começou na primeira vinda de Jesus e vai se encerrar na sua segunda vinda. O texto, ele é escatológico, ele aponta para o depois. Depois de vocês terem sofrido por um pouco. Esse depois é o momento da vindicação, da inauguração da casa espiritual. Se você quiser ser sofisticado, você fala
da open house, da casa espiritual. Haverá um tempo em que o jogo não somente terminará, como também o resultado vai virar. Vamos nos lembrar, irmãos, o texto pelo qual já passamos diz: humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno os exalte. Esse é o propósito final de Deus: conduzir seus muitos filhos à glória eterna que foi anunciada e trazida pelo Filho de Deus. E Deus não deixará esse trabalho pela metade. Como diz Paulo em Filipenses 1,6, estou certo de que aquele que começou boa obra em vocês há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. E ainda em 2 Timóteo, capítulo 1, 11 e 12, para este evangelho eu fui designado pregador, apóstolo e mestre, e por isso estou sofrendo essas coisas. Paulo estava preso, é sua última prisão, ele saía dali para ser morto. Mas não me envergonho, porque sei em quem tenho crido e estou certo de que Ele é poderoso para guardar aquilo que me foi confiado até aquele dia. Esses são os pensamentos que conduzem uma mente sóbria, vigilante, orientada pela glória de Deus e pelo propósito de Deus. É por isso mesmo que Pedro encerra com uma doxologia, palavrinha que nós visitamos muito ao longo do último ano, não é? Da eclesiologia à doxologia, daquilo que a igreja é, daquilo que a igreja faz, à adoração, ao louvor, ao culto. E Pedro termina no versículo 11 dizendo: a Ele seja o domínio para sempre. Amém. Uma autora chama a atenção para um fato óbvio, porém geralmente esquecido. Um dos benefícios trazidos pelo Império Romano foi a Pax Romana. Uns 100 anos antes do período apostólico, naquela região, atravessar o Mediterrâneo era sempre quase certeza de você ser abordado por algum pirata. Viajar por aquelas estradas, por aqueles caminhos, era perigoso. Mas aí veio o Império para aquela região, e ele estabeleceu a Pax Romana. Agora você tem segurança. As piores coisas que Paulo e outros enfrentaram no Mediterrâneo foram as tempestades. Mas havia segurança. O custo dessa paz, porém, se percebia na submissão ao enorme poder de Roma e ao seu domínio. Bastava pensar em todo aquele poderio e logo a maioria desistia de se opor às leis e aos governantes romanos. Então pensa por um momento, irmão. Havia em Roma poder suficiente para acabar com a igreja cristã de uma vez por todas em pouquíssimo tempo. O que poderia fazer uma instituição que era formada majoritariamente por gente pobre, por mulheres e escravos? Sim, as mulheres eram desprezadas assim. Muitos acusavam os cristãos dizendo: é religião de mulheres. Esses caras só pregam para mulheres. Eles não têm coragem de falar com os homens. Isso não era verdade, mas era uma acusação que fazia baseada no desprezo, ou na ideia de que a mulher era em alguma coisa inferior aos homens. Então sim, Roma, com seu poder, poderia facilmente esmagar a igreja assim, se a igreja não estivesse fundamentada na realidade da ressurreição de Cristo. A igreja, você observa o livro de Atos, ela começa a pregar o Cristo vivo, o Cristo que ressuscitou. Sobre isso ela está afirmada, essa declaração. E é um dos argumentos que nós usamos a favor do testemunho apostólico. Eles não ficaram ricos. Eles não ficaram bem de vida. Eles não tiveram conforto. Pelo contrário, eles foram perseguidos, presos, torturados, mortos finalmente. Talvez só João tenha morrido de morte natural, mas há dúvidas sobre isso. Por que eles persistiram nisso? Por que eles continuaram testemunhando que o túmulo ficou vazio? Porque o túmulo ficou vazio mesmo. Porque Cristo ressuscitou. É por isso que o império nada pôde fazer contra a igreja. As falsas religiões nada puderam fazer. As filosofias existentes não puderam resistir. A igreja continuou avançando.
Um grupo de pescadores, um grupo de gente pobre, talvez o melhorzinho deles em preparo fosse Mateus, que era publicano, era um judeu, cobrador de impostos, mas aí Cristo chama. O fato é de que todos eles ali não tinham mais poder nenhum, eles não tinham influência social, não tinham poder político, eles não tinham riquezas, mas eles pregaram: Cristo ressuscitou. Essa mensagem fez com que eles enfrentassem o que quer que houvesse pela frente. E nem o mais poderoso império do momento, e talvez com certeza um dos mais poderosos de toda a história, pôde fazer qualquer coisa. Jesus tinha prometido isso: sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas da morte não prevalecerão contra ela. Por quê? Porque eu ressuscitarei e todos os que creem em mim ressuscitarão e viverão eternamente. O domínio é para sempre, o domínio é eterno. O Cristo ressurreto é a pedra angular. O seu domínio é eterno e ele não pode ser derrotado, nem pelo Império Romano, nem pelo diabo, nem pelos demônios, nem pelo meu pecado, nem pelo seu pecado. O reino e a glória de Cristo são eternos. Como enfatizou Handel no coro de sua cantata O Messias, o mais conhecido, o Aleluia. E ele faz o coral repetir e repetir em descante: e ele reinará para sempre, e ele reinará para sempre, e ele reinará para sempre, e sempre, e sempre, e sempre. E cada vez que eu ouço um coral cantando aquilo, de vez em quando eu coloco lá para ouvir, eu tenho vontade de que aquilo não cabe nunca. Porque só transmitiria toda a ideia se eles continuassem cantando para sempre. E ele reinará para sempre. Pedro diz: a ele seja o domínio para sempre. Amém? Pronto. Que boa maneira de encerrar a carta, né? É uma carta para peregrinos e forasteiros. É uma carta para quem está sendo perseguido. É uma carta para quem está sendo humilhado. É uma carta para quem está sendo cancelado. Sim, cancelamento existe desde aquela época. É uma carta para quem está sofrendo e que vai sofrer ainda. Mas é uma carta para quem vai ressuscitar. É uma carta para quem vai ser glorificado. É uma carta para quem sabe que viverá eternamente na presença do seu Deus. Como ele termina? Ele termina dizendo: a ele seja o domínio para sempre. O domínio não é de Roma, que está nos perseguindo. O domínio não será de nenhum governante. O domínio não será do diabo. O domínio é dele, só dele, e para sempre dele. 4 aplicações para a gente encerrar. Primeiro, renda-se a Cristo. Se você não se rendeu a Cristo, renda-se a Cristo. Se qualquer pessoa ao alcance da minha voz não se rendeu a Cristo, renda-se a Cristo. Somente nele há salvação, só Cristo é o Deus de toda graça. Não adianta procurar, não adianta fazer qualquer coisa. Nenhum de nós conquista coisa nenhuma diante de Deus. O único direito que nós temos é direito à condenação eterna. Porém, Cristo é o Deus de toda graça, então renda-se a Cristo. Segundo, diante de Deus, humilhe-se e confie nele. Humilhe-se e confie nele. Aceite que mesmo o sofrimento pode estar no plano de Deus para a sua vida. Lance todas as suas ansiedades sobre ele, pois ele tem cuidado de nós. Diante de Deus é isso que a gente faz. Você se humilha, você se curva, você aceita e você vai ver que ele pega você. Ele levanta você. Você não quer ser exaltado por outra pessoa, você quer ser exaltado por ele. Você não quer fazer um nome para você, como fez o pessoal lá em Babel. E eles fizeram um nome para ele. Deu certo, não deu? Babel, confusão. Sabe o que significava Babel na língua antiga daquela região? Portal dos deuses. Sabe o que ficou significando no hebraico? Confusão. Mas logo a seguir, no capítulo 12, Deus diz a Abraão: eu farei de você um nome. O nome de Abraão não é esquecido. O nome de Abraão significa fé, não é isso? O pai da fé. É isso que ele representa para toda a cristandade. Aliás, para mais de uma religião no mundo, não é? Você não quer um nome que você mesmo se faça. Você quer aquele que Deus te dá. Portanto, diante de Deus, humilhe-se e confie nele. Terceiro, diante do diabo. Sim, ele também está aí. Seja sóbrio.
Mantenha vigilância contínua, fazendo resistência intencional a toda manifestação diabólica. E lembre-se, filmes de Hollywood não são um bom lugar para aprender teologia sobre demônios. Não são. Aliás, há muito tempo eu falo isso aqui na igreja de vez em quando, né? Vamos tentar fazer um filme, um roteiro de um filme desses que você vê aí, né? A Profecia, o Exorcista, ou aquele em que o velho e bom Schwarzenegger bate até em demônio. Tenta fazer um filme desse com a doutrina reformada. Fracasso. Não serve, não presta. Você já sabe como acaba, inclusive. Não tem nada daquilo. Não rende um bom filme. Tem que ter alguma teologia bastante torta, bastante oscilante, para você poder fazer aquele negócio todo. Diante do diabo, seja sóbrio. Firme-se na palavra, confie na palavra. Ela é o seu escudo, ela é a sua espada. Finalmente, viva com uma mentalidade escatológica. Irmão, não tenha medo dessa palavra, escatologia, escatológico. Você não precisa colocá-la num filho ou numa filha, não. Tá? Mas não tenha medo dessa palavra. Ela significa basicamente o estudo ou a doutrina das últimas coisas. Mas lembre-se, as últimas coisas têm seu início quando Cristo chega. E tem seu final quando Cristo volta. É isso que você tem que ter em mente. Viva com uma mentalidade escatológica. Ou seja, gente, é o meu neto pode. Viva com uma mentalidade escatológica, ou seja, deixe que a glória e os propósitos de Deus revelados nas Escrituras conduzam seu modo de pensar e agir. Viva sob a perspectiva de que Deus consertará todas as coisas. Você lê o termo, Ele vai aperfeiçoar vocês, lembre que é isso que ele significa. Deus vai consertar todas as coisas. Ele vai botar todas as coisas do jeito certo. Na segunda carta, Pedro diz que o mundo será purificado pelo fogo. É o modo dele dizer que toda essa realidade será transformada e que o pecado será finalmente retirado e todos os efeitos da queda. E então, aquilo que ele diz, Pedro diz, nós teremos novos céus e nova terra onde habita a justiça. Portanto, viva com uma mentalidade escatológica, uma mentalidade que olha para o futuro, uma mentalidade que faz com que você lembre que tudo aquilo que é dado a você, sua esposa, seu marido, seus filhos, seus pais, seus amigos, seu dinheiro, seu trabalho, sua saúde, não são seus, são dádivas de Deus, são coisas boas que Deus dá para você administrar e honrá-lo enquanto faz isso. É isso que é viver com uma mentalidade escatológica. Eu vivo com os conceitos da glória e dos propósitos de Deus. Eu sei o que Deus quer para mim. Houve um momento que Israel esqueceu disso. O profeta teve que vir dizer, em nome de Deus, eu sei que pensamentos tenho acerca de vocês. Pensamentos para fazer bem. O povo ficava assim, não é possível. Tudo isso que está acontecendo com a gente, tudo que está dando de errado com a gente, é Deus disciplinando, é Deus preparando para o céu, para a eternidade, para a alegria. Mas Deus não vai nos dar essas coisas sem antes lidar com o nosso próprio coração, sem antes lidar com o nosso pecado. Então sejamos recipientes bons da ação de Deus. Vivamos com uma mentalidade escatológica, desde que a glória e os propósitos de Deus, como revelados na Escritura, conduzam seu modo de pensar e agir. Viva sob a perspectiva de que Deus consertará todas as coisas. A Ele seja toda a glória. Amém. Vamos ficar de pé. Nós vamos orar, depois cantaremos uma canção. Com oração silenciosa, o culto estará encerrado. Deus abençoe você também que estava nos acompanhando até agora, ou você que vier a ouvir essa pregação em algum momento que o Senhor produz os frutos da palavra na sua vida. Vamos orar. Senhor, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque o domínio eterno é do Senhor Jesus. Porque não há a menor possibilidade de Cristo falhar em nos levar
à eternidade. Não existe a menor possibilidade do diabo nos tirar das mãos de Cristo, Senhor. Mas rogamos o teu socorro, a tua ajuda, para que ao longo dessa caminhada nós não sejamos de alguma forma inutilizados ou anulados por cedermos a tentações, por nos desviarmos buscando caminhos ou recursos que não sejam teus. Ajuda-nos, Senhor Deus, a nos humilhar diante de ti. Ajuda-nos a lançar sobre ti toda a nossa sociedade. Faz-nos sóbrios, Senhor Deus, e vigilantes, sabendo que não estamos sozinhos. A tua igreja como um todo enfrenta os mesmos desafios, de modo que enfrentemos intencionalmente o diabo, seus demônios, sabendo que a vitória não é dada por nós. Não somos nós que conseguimos, não somos nós que vencemos. Cristo já venceu e a vitória dele é nossa. Que vivamos assim, Senhor. Nunca trocando a verdade da tua palavra, a verdade do evangelho, a verdade da graça, pelas mentiras de Satanás, pelas mentiras do mundo, pelas mentiras do pecado. De modo que tenhamos consciência de que haverá aquele dia em que finalmente o tempo termina, em que finalmente o Senhor vindica aqueles que são teus. E finalmente, Senhor Deus, nós entramos para experimentar com toda a expressividade o domínio eterno do Senhor Jesus. Que seja assim com cada um de nós, que isso comece agora, em cada decisão que tomamos, em cada desejo do nosso coração que submetemos ao Senhor, para a tua glória, para a tua honra. Em nome de Jesus. Amém.